Era uma noite chuvosa em São Paulo. As gotas de chuva batiam contra o vidro escuro do carro, enquanto Neymar olhava distraído para a cidade que passava diante de seus olhos. Ele estava cansado depois de um longo dia de compromissos e jantares, e tudo o que queria era chegar em casa e descansar. Mas algo dentro dele parecia inquieto, como se uma força invisível o estivesse guiando para algo que ele ainda não sabia. O trânsito estava intenso. Os faróis dos carros criavam reflexos no asfalto molhado, e as ruas estavam cheias de pessoas apressadas, tentando escapar do frio da noite. Foi então que, por um breve momento, ele desviou o olhar da janela e viu uma cena que fez seu coração acelerar. No canto de uma calçada escura, embaixo de um viaduto, uma figura frágil estava sentada contra a parede. Vestindo roupas velhas e segurando um saco plástico com seus poucos pertences, a mulher parecia distante, olhando para o chão como se já tivesse perdido qualquer esperança. Neymar franziu a testa. Havia algo naquela mulher que mexia com ele. Algo familiar. Ele estreitou os olhos tentando enxergar melhor, mas o carro já havia passado por ela. Seu instinto gritava que ele precisava parar. Mas por quê? Quem era aquela senhora? E por que ele sentia que a conhecia? Sem hesitar, Neymar pediu ao motorista que desse a volta. Ele precisava olhar novamente. A inquietação crescia dentro dele. Seu coração batia mais forte. Quando o carro parou próximo ao viaduto, ele desceu devagar, respirando fundo. A cada passo que dava em direção àquela mulher, uma sensação estranha tomava conta de seu peito. Ao se aproximar, viu que a senhora tremia de frio. Seu cabelo estava desgrenhado, seu rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Mas então, quando seus olhos encontraram os dela, algo dentro dele se quebrou. Foi como se um raio o atingisse, pois ele finalmente reconheceu aquela mulher. Era Dona Helena, sua antiga professora da infância. A mulher que anos atrás ensinou-lhe as primeiras palavras, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Neymar sentiu um nó na garganta. O tempo pareceu parar. O barulho dos carros, as luzes da cidade, as pessoas andando apressadas, tudo ficou em segundo plano. Em sua mente, uma enxurrada de lembranças veio à tona. Ele lembrou do pequeno Neymar, um garoto cheio de energia, mas também de dificuldades. Lembrou das vezes em que chegou desmotivado à escola, das broncas que levava por estar distraído, mas também da voz doce e firme de Dona Helena, que sempre o incentivava a sonhar grande. Dona Helena nunca foi apenas uma professora. Ela era como uma segunda mãe para muitas crianças. Enquanto muitos duvidavam de Neymar, ela enxergava nele algo especial. Foi ela quem, certa vez, o defendeu quando disseram que o futebol não era um caminho seguro. Se ele tem um sonho, ele deve lutar por ele. Ela disse na frente de todos. Suas palavras ficaram marcadas para sempre na memória do craque. Agora, ver aquela mesma mulher naquela situação era como um soco no estômago. O que teria acontecido na vida dela para acabar assim? A cada segundo que passava, Neymar sentia uma mistura de emoções. Tristeza, indignação, culpa. Como alguém que dedicou a vida a ensinar crianças podia ter sido abandonada assim? Ele pensou em quantas outras professoras poderiam estar passando pelo mesmo. Era injusto. Aquela mulher que um dia ajudou a moldar sua vida agora estava ali, invisível para o mundo, mas não para ele. Algo dentro de Neymar dizia que aquele encontro não era coincidência. Era um sinal. Ele sabia que precisava fazer algo. E faria. De um jeito que ninguém jamais esqueceria. Neymar sentiu um nó na garganta ao olhar nos olhos de Dona Helena. Ela parecia frágil, abatida, mas quando finalmente o reconheceu, seu rosto se iluminou por um breve momento. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos dela, e sua voz saiu trêmula. Neymar, é você, meu filho? O craque engoliu em seco,
sentindo um turbilhão de emoções. Não era apenas uma professora. Era a mulher que um dia segurou sua mão e disse que ele era capaz de tudo. E agora ela estava ali, sem casa, sem família, sem esperança. Ele precisava fazer algo. Mas não era apenas dar dinheiro. Ele queria mudar a vida dela para sempre. Sem hesitar, Neymar se abaixou ao lado dela e segurou suas mãos. Vem comigo, professora. Você nunca mais vai passar por isso. A ex-professora tentou recusar no início, envergonhada. Meu filho, eu não quero dar trabalho. Mas Neymar, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu firme. A senhora cuidou de mim quando eu mais precisei. Agora é minha vez. Ele a ajudou a se levantar e a levou até seu carro. Pessoas ao redor começaram a perceber a cena e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Um dos jogadores mais famosos do mundo, resgatando uma senhora da rua. Dentro do carro, Neymar fez algumas ligações. Em poucos minutos, já tinha reservado um hotel 5 estrelas para ela, com roupas novas e um jantar especial. Mas isso era só o começo. Naquela noite, enquanto Dona Helena dormia em uma cama confortável pela primeira vez em anos, Neymar estava acordado, arquitetando o maior presente que ela poderia receber. No dia seguinte, o mundo inteiro saberia o que ele fez, e a vida dela nunca mais seria a mesma. A história viralizou. Milhões de pessoas foram às lágrimas ao ver o reencontro e o gesto de Neymar. O país inteiro se comoveu com a atitude do craque. E sua ex-professora? Com a voz embargada, ela disse apenas uma coisa. Eu sabia que você iria longe, meu menino. Mas nunca imaginei que você voltaria para me buscar. A atitude de Neymar fez muita gente refletir sobre o valor dos professores. Quantos outros estavam na mesma situação? O caso gerou uma grande mobilização, e muitas pessoas começaram a procurar seus antigos mestres para ajudá-los. O gesto de um jogador de futebol acabou mudando milhares de vidas. Moral da história: gratidão nunca sai de moda. Nunca esqueça de quem ajudou você a crescer. Pequenos gestos podem transformar vidas. Lembre-se de que um simples obrigado pode ser o suficiente para mudar o dia de alguém e que a gratidão verdadeira se expressa com atitudes. Todos podem fazer a diferença. Não é preciso ser rico ou famoso para ajudar alguém. Qualquer um pode mudar o destino de outra pessoa com um pouco de compaixão e empatia. O mundo precisa de mais bondade, e pequenos atos de generosidade podem criar um impacto imenso na vida de alguém. Valorize os professores. Eles são a base da sociedade e muitas vezes são esquecidos. Se cada um fizer sua parte, podemos garantir que aqueles que moldam o futuro não sejam deixados para trás. A educação transforma vidas, e os professores são os verdadeiros heróis que ajudam a construir um futuro melhor. Porque gratidão não tem preço. E no fim das contas, o verdadeiro campeão não é só aquele que brilha nos gramados, mas aquele que nunca esquece suas raízes.